É isso aí, boa noite. Estamos aqui em mais um programa no Mundo do Esporte. Nós estamos aqui com eu e meu amigo Anderson, né, Anderson? Boa noite, Anderson. Boa noite, Edgar. Boa noite, Guarulhos. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Com muita honra e satisfação que mais uma quinta-feira estamos aqui, né? Hoje, mais uma vez, com convidados para lá de especiais. Hoje nós estamos aqui com o Nilson, ex-jogador do Corinthians, enfim, o grande cigano do futebol. Estamos também com o Lucas, um jovem jogador aí, acertando com alguns times aí, vendo o que tem de proposta, vai passar pra gente hoje também. E também aquilo, né? Várias polêmicas, como sempre o futebol brasileiro envolvido, né? Não só o futebol, mas os órgãos que regem o futebol hoje, né? E é isso daí, né, Edgar? Você sabe que nós estamos com um convidado surpresa aí, que inclusive ele vai chegar pro segundo bloco, só que nós vamos comentar dele no segundo bloco. Um pouquinho antes de terminar a gente pro comercial, a gente vai falar quem é. Inclusive você falou do Nilson aí, o cigano do futebol, você sabe que é o Nilson Pirulito, né? Sim. Então tá bom, vamos esquecer. Falando em Pirulito, eu lembrei do Pirulito recente, né? Que é apelido do Alex, né? Do São Paulo. Alex. Vamos chamar o São Paulino Yuri. Boa noite, Yuri, como é que tá? Boa noite, pessoal. Tudo bem, graças a Deus, estamos de volta aqui, mais uma quinta-feira. Estamos aqui no Facebook, facebook.com/no Mundo do Esporte. Manda pergunta pra gente, curte a página, ajuda a gente aqui. Obrigado. Tá joia. Bom, pessoal, tô aqui, boa noite. Tudo bem, Nilson? Boa noite, Edgar. Boa noite, Anderson. Boa noite. Boa noite, Yuri, né? Todos os telespectadores. Para mim é uma satisfação muito grande ter recebido o convite de vocês e estar participando do programa. Tá joia. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Você é mais uma jovem esperança aí do futebol brasileiro. Depois eu quero aí que você puder colocar aí como está sendo esse seu trabalho, esse início, os clubes que você já tem em vista, se puder falar, né? E a gente vai bater um papinho aí na continuidade do programa. Aqui nós temos um assunto que eu queria passar pro Anderson, é um assunto até meio polêmico, né? A respeito do EIC, lá na Holanda. Explica melhor pra gente aí, na verdade, o que acontece, o Edgar? O pessoal aí que, não sei se vem acompanhando ou não vem, né? Todo mundo sabe que, infelizmente, não só a Copa do Mundo, mas enfim, tem uma porção de interesses, né, políticos em relação a estádios, enfim. Então o que acontece? Hoje nós estamos vendo aí mais uma situação triste. Triste por quê? Porque eu vejo que teve uma briga aí, na verdade, né, de licitações dentro do que tem. Para ficar bem claro, tá? A empresa chama-se Maracanã S.A., né, um consórcio. Dentro dessa empresa tá uma das empresas do Eike Batista, né, que é a IMX, se eu não me engano. E dentro disso daí, eu fico vendo a briga deles, né, pela concessão do estádio. Primeiro, eu não vejo uma necessidade, eu não vejo nenhum motivo plausível para mais de 3 décadas a concessão do estádio serem deles. Até porque o investimento nesses 35 anos e o lucro que se vai obter, só para o pessoal que está em casa ter uma noção melhor, Edgar, se eu não me engano, o custo são aproximadamente 594 milhões, tá? E o lucro são de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Então, quer dizer, é um lucro absurdo, o dinheiro que está se investindo perto do lucro não é nada, né, pelos 35 anos, e eu vejo o quê? Que dentro disso daí, o nosso secretário de esportes aí, Aldo, você é uma pessoa séria, né, cara, eu não sei, por que tem tanta empresa, tem tanto estatal, tem tanta coisa aí que a gente não pode investir, sabe, o próprio país não pode investir para economicamente, para a gente se fortalecer economicamente no mundo do esporte, né, e outra, sem contar que essas empresas aí, tanto uma quanto a outra, são as mesmas, viu, Edgar, que estão responsáveis por demolições, como por exemplo a pista de atletismo, que é uma pista maravilhosa, o complexo, tudo que envolve piscinas e tal, que foi construído há pouco tempo para o PAN. Tem lugares que são patrimônios tombados, que são áreas, né, históricas, e que a gente vê que vai ser demolido, não sei qual é o interesse, né, mas que está para ser demolido, até por essas empresas, né? Ou seja, confusão. Eu não Tudo sei, mal resolvido, mal falado, mal divulgado, né? Exatamente. Apesar que se falou em EI, que se fala em milhões, sempre, né? Bilhões. Bilhões, né? Milhões eu tô sendo modesto, né? Mas vamos começar batendo papo aqui com o Pirulito. Eu vou começar fazendo uma brincadeira contigo. Vamos ver sua memória, cara. Vamos ver se a memória já é o costume.
O Cigano do Futebol, você jogou em 27 times. 27 clubes. Inclusive, você foi campeão brasileiro pelo Inter, né? Não, na época nós somos Vice. Eu fui artilheiro do campeonato. Você foi artilheiro com 15 gols, não é isso? Você lembra a sequência dos 27 times que você jogou? Lembro. Em questão de poucos minutos, você pode nos falar? Se for começar a contar toda a trajetória e ter que contar tudo... Não, só o nome de todos os clubes. O programa não dá. Não, isso com certeza. O nome de todos os clubes, você tem como falar em sequência? Eu iniciei no Sertãozinho Futebol Clube, passei pela Platinense, 15 de Jaú, Ponte Preta, voltei para o 15, Internacional, Celta de Vigo, Grêmio, Portuguesa, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Albacete na Espanha, Valladolid na Espanha, Palmeiras, Atlético Paranaense, Sport Cristal do Peru, onde o Palmeiras vai jogar. Depois de lá, voltei para o Atlético Mineiro, aí comecei a jogar a segunda divisão. Joguei com o Santo André, a Briosa, né, a Santista. Joguei com o Rio Branco, o Atlético Sorocaba, nosso querido Flamenguinho de Guarulhos. Jogou também aqui. O último clube nacional da capital de São Paulo. Aqui com o Flamenguinho não subimos por pouco. Chegamos até a final, naquele ano chegava 4, né? E apenas um time chegava. E nosso time, por problemas fora campo, né, extra campo, a equipe não subiu. Mas a equipe para subir aquele ano era nossa. Aproveitando, passa para mim, você disse que foi artilheiro com 15 gols, né, no Internacional. Fala um pouquinho dessa passagem lá, essa história do Internacional, do campeonato. Para mim foi uma coisa que aconteceu muito rápido. Porque eu saí do 15 de Jaú, uma equipe modesta, uma equipe pequena do interior de São Paulo, onde eu fiz no Campeonato Paulista, jogando de meia direita, eu acabei fazendo 14 gols, fui o terceiro artilheiro. O artilheiro foi o Evair no Guarani com 19. O Miller no São Paulo com 17 e eu no Jaú com 14 gols, e jogando de meia. Porque eu nunca fui centroavante, minha posição verdadeira era o meia-direita. Certo. O homem ponta, aquele ponta de lança. E eu me espelhava muito no Renato Pemucho, que jogou no São Paulo. E eu fui contratado para ir para o Internacional para jogar de meia. Tá. E chegando lá, o Internacional, eu cheguei numa quinta-feira, já tinha 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. E o Internacional no meio de semana perdeu o jogo para o Santa Cruz. E o treinador na sexta-feira, chegando de viagem, caiu. Eu tinha feito já um coletivo todo para jogar de meia. E no final de semana, ia enfrentar o Curitiba, o treinador foi dispensado e o Abel Braga chegou para ser o treinador no sábado à meia-noite. E no domingo, na pré-eleição, ele disse que ia jogar o mesmo time que vinha jogando, porque ele não tinha visto o time, então não achava justo mexer. Então ele teria que jogar com o mesmo time. E no primeiro tempo, o Inter perdia por 1-0. Com 10 minutos do segundo tempo, ele mandou aquecer que ele ia me pôr. E ali ele me chamou e falou: você vai jogar de centroavante. Putz, já me deixou chateado, mas o Beira-Rio estava lotado, né? Eu queria jogar. E eu entrei, acabei dando um passe pro Maurício, ponta direita. Fez o gol de empate. E o Maurício foi no fundo, cruzou, eu de cabeça, né? Que era um ponto forte meu, fiz o gol da virada. Olha. E dali o Abel falou: você vai ficar de centroavante. E eu acabei sendo artilheiro do Brasileiro. E aí todo mundo passou a me conhecer como centroavante. Pô, que bacana. Tem muitas outras perguntas, inclusive a gente tem do pessoal que nos acompanha pela internet, só que antes de iniciar algumas perguntas, eu queria bater um papinho com o Lucas. Lucas, fala um pouquinho da sua trajetória no futebol, como você iniciou, está iniciando, se você já tem alguma promessa de times. Então, isso, eu comecei jogando aqui mesmo, no AD Guarulhos, com 14 anos. Aí saí de lá, fui pro Corinthians, fiquei 3 anos no Corinthians, joguei em 2008, 2009 e 2010, só que no último ano fiquei um ano machucado. Aí acabei saindo de lá e fui pro Nacional. Meu pai acabou a carreira. Certo. Acabei disputando o campeonato da segunda divisão lá profissional, me profissionalizei, joguei a Copa São Paulo em 2012, onde eu estava até ano passado. Aí aconteceram alguns problemas, rescindi o contrato e agora estou para acertar com o Osasco. Com o Vampeta, eu trabalhei com ele no Corinthians. Sim. Ele tá interessado em me levar para lá. Que bacana. E me diga uma coisa, você joga qual a posição? Eu sou meia esquerda. Você é meia esquerda? Pô, o inverso do seu pai. Então daria para jogar no mesmo time, pô. Né? Mas dá para aguentar jogar do lado velho ou ele ainda da canseira? Às vezes ainda vou assistir ele brincando com o pessoal do Master. Do Master, né? Ele tá. Ainda faz gol pra caramba. Manda bem ainda, né, Nilson? Parece que tem alguma pergunta aí, Yuri, pro Lucas ou pro Pirulito? Na verdade a gente tem uma pergunta aqui já do
Cadê? Perdi até o nome do internato aqui, depois eu falo, tá? Desculpa. Ele tá perguntando aqui pro Pirulito, qual que foi o ponto, fora essa questão de ter sido artilheiro do Campeonato Brasileiro, se faltou, qual foi o ponto mais alto da carreira dele e se faltou alguma coisa assim, você acha que ficou faltando mais alguma coisa na carreira? Ficou, né? Ficou faltando em termos de seleção. Acho que disputar talvez um Mundial, mas eu tive uma frustração muito grande com a seleção brasileira, aí que você vê quem está fora, né, que não participa, e você estando dentro, aí que você vê que tem muita sacanagem. Porque no momento, nesse ano que eu fui artilheiro, em 88, 89, eu estava no melhor momento meu, artilheiro do Brasileirão, jogando muito bem, e num amistoso, preparando a equipe já para disputar a Copa América e o Mundial de 90, o treinador era o Sebastião Lazzaroni. Ele me convocou e nós chegamos na Granja no domingo à noite, e na segunda-feira, no primeiro treinamento, ele reuniu o grupo todo no meio campo, e ali ele falou, meu time só tem um titular. E eu, na época, eu pensei, o Tafarel, né? O Tafarel era o goleiro nosso e estava pegando até pensamento. E ele falou, o Washington, o centroavante, aquele do casal 20, tinha o Washington e Assis. Nada contra o Washington, mas o Washington já estava em fim de carreira. Eu ali, acho que eu estava com 9 ou 10 gols, o Washington tinha 2 gols no campeonato, então quer dizer, tinha que ter a juventude, tinha que ter me dado a oportunidade. Quando ele falou aquilo para mim, eu estava tão motivado, preparado para entrar ali, dar tudo para tentar chegar. Aí o Internacional me ligou e me levou de volta. Perguntou se eu queria voltar. Eu falei, não, eu quero voltar, porque o Internacional tinha interesse de me levar de volta. Eu, Tafarel, que ali estava, e o lateral direito, Luiz Carlos Vinck, que aí levou de volta para disputar a Libertadores. Então, nós acabamos voltando e eu dali para cá não tive mais aquela ambição de querer chegar na seleção, porque eu via que era muita coisa armada, cara. Nós estamos agora, inclusive estamos acompanhando, o Yuri está acompanhando também o jogo do Palmeiras, já começou, né, Yuri? Começou 7h30? Então, é isso, né? Começou. Já estamos com 27 minutos, o jogo permanece 0-0. O Palmeiras está jogando bem aqui, tá um jogo bem equilibrado. Tá, conforme nós tivermos notícia, o Yuri vai passando de primeira mão para acompanhamento de todos. Nós vamos falar mais ainda com o Lucas, com o Pirulito, com o Nilson, só que eu queria antes falar um pouquinho de Libertadores. O Grêmio empatou ontem com o Fluminense, né? Ele empatou ontem com a 0-0, né? De 0-0. Tivemos um show, não, eu estou sendo imparcial, tivemos um show de bola do Corinthians, modéstia à parte, Romarinho ontem engoliu a bola. Esse ano, para mim, foi o melhor jogo do Corinthians, na minha opinião, foi muito bom. Né? De todos os jogos, foi o melhor. Tem os lances aí, ó, do pênalti, que eu acho que você acha, Pedro? Foi pênalti ou não foi? Pênalti, claro, né? Só o árbitro que não viu. O gol do Romarinho, ó, de cabeça, que ele bateu várias faltas, né? Aí quando o Emerson bateu essa, ele foi a primeira que ele não bateu e que foi para dentro do gol. Jogou muita bola ontem, né? Esse é um jogo aí que é para levantar todo mundo, né? É para levantar. Um jogo gostoso, uma equipe, no meu ponto de vista, fraca. É só mesmo na altitude. Então é um jogo que foi bom para você conseguir resgatar sua moral. Somente o Júlio César estava no gol, um goleiro que você vê que ainda quando entra está muito inseguro. Você vê numa jogada lá que ele foi recuar, o jogador quase que entrega o gol, então você vê que ele é um jogo que tem que resgatar sua confiança. Olha esse lance do Sheik, o elástico que ele deu, né? O próprio Sheik, né? Eu acho que foi bem nítido o nervosismo dele e a cobertura do Alessandro. Tipo, não, manda pra mim que eu seguro que ele tava nervoso. O Alessandro foi esperto ali, que senão tinha complicado a carreira dele. Ele foi calmo, deu chapéuzinho. Na verdade, ele não deu chapéu pra fazer bonito, não deu, porque era o que ele podia fazer na hora ali. Eu acho que não foi só o melhor jogo do Corinthians no ano, como foi um jogo de recuperação para a moral do Sheik, do Emerson. Não, principalmente. Porque tudo bem, o Romarinho pode ter jogado, todo mundo pode ter jogado, mas o que o Sheik jogou ontem, o que ele bagunçou, na verdade. Não tá eu vou te falar, hein? O Edenilson também entrou muito bem no jogo e os passes do Sheik ontem foi fundamental para a vitória do Corinthians. A gente tem que o Corinthians está bem servido, né? Em todas as posições, é um time tranquilo. Você vê que o Corinthians dentro de campo, ele entra numa toada e termina o jogo naquela toada. Independente se está ganhando, ou se está ganhando, ou se está perdendo. Ele não é uma equipe que não se desespera, é uma equipe que já tem um padrão de jogo certinho. Está bem postado em campo, então, acho que é uma equipe assim, só que no futebol bonito jogado hoje, nós temos o Atlético Mineiro. Mas em termos de equipe mais definida, que está aí prontinha para ser campeão novamente, eu acho que é o Corinthians. É a cara do Tite, né? É a cara do Tite, assim, a matéria de ser um time calmo, um time tranquilo dentro de campo, pode tomar gol, mas não se desespera. Agora, eu até vejo... Mas é como eu falei no programa passado, no meu ponto de vista, dentro do que eu vejo hoje, melhor conjunto
pode ser o do Corinthians, mas o que está jogando mais bola é o do Atlético Mineiro. Porque o que vem fazendo essa rapaziada do Atlético... Tá dando gosto, né? Tá dando gosto de ver. Recuperou o Ronaldinho. Você vê que o Ronaldinho, hoje você vê em entrevista, nos jogos, você vê que ele tá com alegria. Sim. Ele tá com ambição de conquistar. Joga com vontade, né? O que ele sabe jogar, né? Que falta pra carreira dele. Conquistou Sim, tudo. sim. Então, aqui no Brasil, acho que não deu tempo de disputar a Libertadores. Então, imagine se ele ganhar essa Libertadores com o Galo. Vai entrar para a história. Sem dúvida. Um dos maiores lá dentro do Atlético. Depois então, o que ele passou lá pelo Flamengo, né? Ele tá alegre. Hoje, você vê nas entrevistas ele falando que agora a ambição dele é isso aí, conquistar a Libertadores e o Mundial no Brasil para poder encerrar a carreira por cima. Então você vê que ele tem essa ambição, esse sonho. Então o Ronaldinho tem tudo aí para... ainda mais na mão do Filipão, né? Essa molecada que se cuide porque vai esquentar o banco. Jogando o que o cara vem jogando... Molecada de hoje, desculpa, vocês não tem vez. Não tem vez, porque o que o cara tá jogando é um absurdo. Queria até perguntar pro Lucas também aqui, em relação até a posição, né? De meia esquerda, tudo. O que você vê hoje desse pessoal que tem... Um exemplo, não vou falar muito, do Danilo. O que o Danilo vem jogando hoje? O Danilo já vem fazendo uma boa apresentação desde o São Paulo, né? Eu gosto muito do jeito dele que ele joga. Bate bem na bola, né? Tanto com a esquerda quanto com a direita. O posicionamento dele é muito bom e eu acho que pra molecada que tá começando a jogar hoje, assim, assistir Ronaldinho Gaúcho, Danilo, esse pessoal que vem aí fazendo um excelente campeonato, é bom observar. E só falando mais um pouquinho, rapidinho, só um detalhe que nós não comentamos em relação à Libertadores, sim, e mais uma vez em relação à Conmebol, tá? Embora foi um confronto entre times brasileiros, mas é como eu falei, mais uma vez faltou um pouco de organização da Conmebol. O que você viu foi um fato lamentável. Eu que acompanhei ontem Grêmio e Fluminense lá na Arena do Grêmio e mais uma vez quebra-pau entre as torcidas. Então é aquilo também. Aí agora tudo bem, foram 2 times brasileiros. Será que a Conmebol vai tomar alguma atitude sobre isso daí? Foi durante o jogo, hein? O Anderson, infelizmente isso vem se agravando cada vez mais, a gente chegando perto de uma Copa do Mundo aqui no Brasil, tendo isso principalmente entre times brasileiros, né? É lamentável. Desculpa, voltando, só um detalhe, voltando à parte do Corinthians, ontem também o técnico estava estreando, né? Eu achei uma boa arbitragem. Achei que, apesar do pênalti que não foi marcado, e o segundo que não foi pênalti, que a primeira pancadinha que o Fábio recebeu foi fora da área, né, que foi na entrada da área, o segundo não foi pênalti, seria uma falta na entrada da área. Eu sou corintiano, mas a gente tem que ser realista, tanto que eu sou imparcial em dizer que hoje o melhor time da competição é o Atlético Mineiro. O Corinthians é um grande time, muito bem montado, mas o Atlético está numa fase excelente também. Não que o Corinthians não esteja. Antes, eu queria mandar só um abraço aqui para um pessoal, amigos nossos, inclusive amigo do Sandrax, da Hora Cidadã, o nosso querido amigo Luiz Fernando, a sua esposa Laís e o seu filho Tiago. São grande corintiano, tá aqui, ó, bando de louco, um abração, continue com a gente aí e olha... Valeu, obrigado pela audiência. E antes da pergunta, eu queria só a gente fala tanto meter pau que ninguém dá apoio ao esporte, ninguém fala nada, tirando o futebol ninguém ajuda um lado, não ajuda o outro, as Olimpíadas. Eu tenho eu queria jogar uma imagem, inclusive é a respeito da Caixa, que ela está hoje investindo daqui até 2016, as Olimpíadas e Paralimpíadas, a Caixa está com um investimento de 130 milhões para o esporte. Parece que são 13 categorias e 50 atletas da Paralimpíadas. Se tiver no ponto, eu queria que jogasse a imagem, que depois eu vou comentar sobre essa imagem aí, pessoal. Acompanha esse clipe, não dá um minuto, acompanha aí. Baseado numa história real. Queria que vocês acompanhassem, que eu quero deixar um recado aqui. Isso aconteceu, mas esse clipe ele foi baseado numa história real que aconteceu em 1992 nos Estados Unidos, em Seattle. Tá? Queria só deixar um recado aí. A gente começar a entender um pouco o que é espírito de coleguismo, espírito esportivo, profissionalismo, né? Principalmente.
isso aí. Esse clipe aí, ele é da Caixa Econômica de 2010. Nós, se julgamos pessoas normais, né? Ali você vê que são pessoas íntegras, inteligentes, que sabem o que é o esporte, que sabem o que é o amor, que sabem dar valor ao companheiro. Sabe, a vitória, às vezes, não é você chegar em primeiro, é você compartilhar. Então, espero que esse exemplo dessas crianças maravilhosas siga para quem se julga os melhores, entendeu? E não fazem nada, absolutamente nada pelo esporte. Para dizer a verdade, nem competir competem direito. Né? E até um adendo que eu queria fazer, só falar para nós, quanto que é exatamente, mais ou menos, o investimento da Caixa até 2016? 120, 130 milhões, então, aproximadamente. Aproximadamente 130 milhões, nós estamos em 2013, 3 anos, para algo em torno de 200 atletas, né? Então, assim, uma coisa que eu não consigo entender. Eles vão apoiar, até agora, está baseado em 3 modalidades e 50 atletas diretamente já. Tudo bem, legal. Aí agora me fala, o governo federal não pode investir 594 milhões para uma Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas, para tudo? Nós estamos falando de um estádio, né, de um complexo, né? Então, assim, se a Caixa Econômica pode, e outra, a Caixa Econômica, o dinheiro da Caixa Econômica de quem que é? De acordo com o que eu sei, parte do dinheiro da Caixa Econômica é nossa, do contribuinte, é da União, é do governo, enfim. Eles podem investir, o governo não pode, aí tem que ficar abrindo, falar o português, claro, para estar essa zona que tá, entendeu? Em relação a essa encrenca que tá esse negócio das empresas aí querendo, brigando, né, pela gestão do Maracanã. Então, assim, é difícil da gente conseguir entender essas coisas. Eu fico louco da vida, eu fico emputecido da vida com essas coisas. A gente mete pau quando tem que meter, mas também quando vê coisas bem trabalhadas, como o Banco do Brasil, que vem apoiando bastante o esporte. Apoia muito bem o vôlei, né? E a Caixa, ela sempre dando a sua contribuição, e agora esse investimento, esse trabalho que ela vem fazendo em cima da Paralimpíadas, eu estou achando, sabe, maravilhoso, é uma boa decisão. Existem outros bancos, o Itaú também tem apoiado a Copa do Mundo, mas eu acho que então, o conglomerado poderia... Então, existe, lógico, a gente sabe que de uma parte ou de outra existem alguns interesses políticos, mas independente disso, eu acho que todos os bancos, né, que são a força do país, aí, poderiam estar ajudando, aí, apoiando mais alguns esportes, né, para a gente tentar se unir e tirar como exemplo a inteligência, entendeu? Que até alguns anos atrás era tida como, sabe, pessoas doentes, que não tinham capacidade. Eu acho que quem não tem capacidade somos nós, que se julgamos normais demais. E só também entendeu? O que você falou, quando tem que meter o pau, a gente mete o pau, quando tem que falar bem, a gente fala. Embora, como eu falei, não é nem falar bem, mas é aquilo. Não fez mais do que sua obrigação, mas está acima da média. Mas está fazendo, né? Mas está fazendo, que é o prefeito Paulo Pinheiro de São Caetano. Olha, parabéns, viu, prefeito, pela atitude, por ter segurado aí em São Caetano um atleta olímpico, da ginástica olímpica, e que chegou aparelhagem nova, tudo que é material novo para as Olimpíadas, né, para os esportes olímpicos em São Caetano. Então, assim, eu fico vendo, e é triste, porque o próprio Nilson pode falar disso daí. Que nem ele falou, situações extracampo no Flamenguinho aqui de Guarulhos. E hoje a gente não vê uma cidade com potencial de Guarulhos, né, com o tamanho de Guarulhos, não investe em nada no esporte, né? É complicado isso daí. Ô Nilson, eu queria que você comentasse isso, mas antes, tem uma pergunta do Yuri, eu queria que você já respondesse essa pergunta e já fizesse também um comentário a respeito dessa matéria, e depois eu vou pedir comentário também do Lucas, né, que é importante ter a opinião de todos, né? Qual que é a pergunta, Yuri? Vamos lá? O Jefferson Martins, me deu até uma bronca aqui que eu não falei o nome dele, pedi desculpa pro Jefferson. Ele pergunta aqui também, fora a pergunta que ele já tinha feito, saiu hoje nos portais aí na internet, o Edu Gaspar foi à Inglaterra para o Corinthians tentar contratar o Tevez, né? Então ele pergunta qual que é a opinião do Nilson sobre essa questão, se o Corinthians precisa realmente do Tevez, se é um investimento que vale a pena, seria legal o Tevez voltar para o Corinthians. Bom, tá aí um cara que o Corinthians, a gente fala que o Corinthians está bem, tem um grande elenco e está no anonimato, que é o Edu. Ninguém comenta pouco, é um cara que tem trabalhado muito. Você vê? Que é o gerente, né, do Corinthians Esporte, do futebol, né? Tem que fazer. Muitas vezes você vê nos clubes aí, esses gerentes querem parecer muito mais que os atletas. Ele não aparece e faz, né? Não aparece,
Trouxe aí o Pato, trouxe o Gil, trouxe qual foi o outro jogador que ele trouxe? Acho que foram 3 contratações. O Guerreiro, jogador que ninguém dava nada. Trouxe o Renato Augusto. Então você vê as contratações que ele fez e não apareceu. Não precisou chamar a atenção de ninguém. Tá ali com a latinha na mão, como a gente diz na boleiragem, né? Dando entrevista para querer aparecer. E agora, como você está dizendo aí, foi para a Inglaterra para tentar trazer o Tevez. Tevez dispensa comentário. Sim. É o ídolo do Corinthians. Os corintianos adoram, e se vier mais um reforço fortíssimo, sem dúvida, que vai somar muito para o Corinthians. E em termos desse negócio de Olimpíada, esses gastos que estão sendo, é um absurdo. Você vê faltando aí 3 anos para as Olimpíadas aqui no Brasil, né? Isso, 3 anos. Faltando 3 anos, você vê um Flamengo acabando com a sua equipe de ginástica. Terminou. Vê o Diego Hipólito, aquela turma toda. E sempre teve uma força, né? Você vê que sempre apoiou muito as Olimpíadas do Flamengo, né? Terminando. Então você vê como que nós queremos cobrar medalha dos caras. Não tem apoio nenhum. Já não tinha apoio, tem clube também, complicou. A Patrícia, né, se eu não me engano, Isso, a Patrícia é presidente, a Patrícia Moreira. É aquilo, né? Ela acaba com o esporte dentro do clube, ela arrebenta com o futebol em dívida, ela arrebenta com o clube em dívida. O que você queria fazer com uma cadeira no Senado, minha filha? Você não teve competência para reger aí um clube. Você não teve competência para manter um clube em ordem. Entendeu? Então, olha, graças a Deus que o povo não é tão ignorante a esse ponto. Né? É verdade. A gente tem que ir para um rápido intervalo comercial. Só vou deixar. Dá um fogão de presente para Patrícia, meu. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta já. Quem sabe cozinhar? É melhor. O time da TV Guarulhos conta com os melhores comunicadores da cidade. Martinho Risso, do TV Cidade. Rodrigo Barros e você, Nelsinho Leite, no Talito News. Reverendo Bruno Ribas, Mesa Evangélica. Cidinha Veiga e convidados. Jefferson Barbosa, Guarulhos em Questão. Maestro Celso Franchini, com o Contraponto. Cido Marques e você, Ulisses Pinto, Otávio Cremon, Oswaldo Tassi e Meirin comandam o Câmera Esportiva. Resumo da ópera Edição Guarulhos, com Ana Lúcia. Fé e Cidadania, com o Bispo Eliseu Ribeiro. Menos Pausa, de Constância Alencar. Hora Cidadã, com Cristiane e Gerci Moreira. Além disso, o presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo e da TV Guarulhos, Fernando Mauro Treza, está no comando dos programas Mídia Cidadã e Resumo da Ópera, Edição São Paulo. TV Guarulhos, a emissora pública da cidade. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
Você já imaginou o desafio que é tratar uma pessoa especial? As Casas André Luiz aceitaram esse desafio. Mensalmente são atendidos gratuitamente 1.400 pacientes, mas a instituição quer atender muito mais. Ilumine-se, ajude as Casas André Luiz nessa caminhada para ampliar o atendimento a deficientes intelectuais e físicos. Agora você também pode conferir a grade de programação da TV Guarulhos, as dicas, sugestões, clicando na nossa página no Facebook. Confira. Venha para a padaria Favos de Mel. Cardápio completo no café da manhã e almoço, além de uma confeitaria fina e fresquinha o dia inteiro. Aproveite todo conforto e segurança com manobristas e entrega expressa. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3640. E conheça também a Unidade 2. Além de contar com todos os nossos serviços de qualidade, oferece um buffet exclusivo para eventos familiares e corporativos. Avenida André Luiz, 520. Padaria Favos de Mel. A hora mais deliciosa do seu dia. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Guarulhos tem a honra de convidar Vossa Senhoria para entrega de título honorário de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Nelson Leite de Oliveira, que por solicitação do nobre vereador Guti, será realizada dia 25 de abril às 19 horas. Contamos com a presença de Vossa Senhoria, dia 25 de abril, quarta-feira, horário 19 horas. Local Câmara Municipal de Guarulhos, Rua João Gonçalves, 598 Centro. Eduardo Soutur, presidente. Olá pessoal, eu sou Cidinha Veiga, eu também tenho o meu programa aqui pela TV Guarulhos e eu convido você para estar comigo todos os sábados, domingos e quartas-feiras aqui na TV Guarulhos. Sábado às 9 horas da manhã, domingo às 18 horas e 30 minutinhos e quarta-feira eu espero você às 22h30. Você tem um encontro marcado comigo aqui na TV Guarulhos. Um beijo grande. Não, curiosidade entra essa música, do Curiosidade é só um toquinho, né? É isso aí, estamos de volta. Agora eu estou com o convidado que eu falei surpresa, que ia entrar no segundo bloco. Vocês podem conhecê-lo pela voz, talvez pela aparência, alguns. É o Antônio Viviani, ele é locutor da ESPN, do CQC, fez diversos comerciais. Estamos aqui com ele, vamos lá, Viviani, boa noite. Bem, muito boa noite, Edgar, boa noite, Anderson, boa noite a todos os convidados presentes. Desculpe o meu atraso, mas o trânsito hoje em São Paulo é uma loucura. Saí 4h40 de Barueri e cheguei aqui às 8 da noite. Uma viagem de 3 horas e 20 minutos. Você vê, tudo aqui pertinho, né? Uma viagem... É um prazer estar com todo mundo aí e as pessoas talvez me reconheçam porque eu fiz televisão, apresentei telejornais, programas musicais em algumas emissoras. Passei pela Record, pelo SBT e também pela TV Bandeirantes. E no mais eu atuo na publicidade e também agora, como você mesmo falou, há muitos anos, já estou lá há 17 anos, antes de ser ESPN, nós éramos ainda TVA Esporte. Eu já estava lá, e aí eu sou, desde a fundação da ESPN, eu sou a voz padrão do canal. Sua carreira, você está com 35, 39 anos de carreira por aí? Comecei em 74, eu vou fazer 39 anos de rádio, né, de locução.
E na publicidade estou há 35 anos, estou aqui em São Paulo desde 78. O pessoal te conhece hoje mais pela voz ou pela aparência? É impressionante, hoje, pela voz, né? Pela voz, né? Outro dia eu estava num restaurante, eu estava conversando baixinho assim. Então, de repente levantou-se uma mesa, o rapaz passou, pô, eu queria cumprimentá-lo, você, o Antônio Viviani. Eu falei, ah, sim, você se lembra de mim do tempo de televisão? Ele falou, não, eu reconheci a sua voz, você esteve lá naquele programa lá de esporte. Eu falei, pô, não é possível. Não. Né? Se eu sair falando caricato, então, aí é que é demais. Então, falando de caricato, são o que comerciais que você muda a voz? Faz alguns para lembrar para nós. Do CQC, por exemplo. Tá. Quando antes de estrear o programa, o diretor argentino me chamou e falou, não sei o que quero e tal, tem um quadro no programa que é sensacional, vou mostrar para você. E procurou na fita e não achava. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos para a cabine e eu vou fazendo algumas vozes para você. Só que tinha a abertura e essa chamada para esse quadro específico. Eu falei, olha, eu vou fazer as duas na sequência, porque senão eu não vou lembrar do tom que eu fiz a primeira. Quando você gostar, até que eu cheguei no Começa agora para todo o Brasil e o Top 5 da TV brasileira. Na brincadeira. E ele falou, não, é isso aí que eu quero. É isso que a gente escuta toda vez no programa. Mas tem vozes que são totalmente diferentes. Essa história é uma das mais engraçadas. O Luiz Roberto é um excelente maestro, tinha uma produtora de som. E quem acompanhou as manhãs de domingo com Ayrton Senna ganhando vários e vários grandes prêmios, naquela época o Cheetos patrocinava a Fórmula 1 na Globo. E Luiz Roberto me chamou, bom, ele tem ainda essa voz. Bom, Viviane, eu te chamei aqui para fazer um comercial, entende? Então vamos lá, olha, a frase é essa, Serginho, grava o Viviane. Aí eu comecei a brincar, né? Cheetos, o queijo que detona. Cheetos, o queijo que detona. Pô, Viviane, mas traz uma panela lá. Viviane, fala dentro da panela. Aí umas invenções, umas loucuras assim. Trouxe a panela, eu falei. Até que lá pela 50ª, pô, Viviane, não é bem isso que eu quero. Eu falei, já sei o que é. Serginho, grava aí. Serginho, pronto, pode ir. Eu falei, Cheetos, o queijo que detona. Ele falou, pô, bicho. Você fez a própria voz dele. E ficou essa marca, então, também. Então, são vozes, às vezes, mais agudas, mais graves. As vozes, por exemplo, que eu desenvolvi, a voz que eu desenvolvi para a Skol, principalmente para os eventos de Skol Beats, também eu desenvolvi na hora no estúdio. Não tínhamos assim, pô, vamos buscar aí um tom diferente. Tá. Aí eu entrei e falei, a Skol traz os maiores eventos para você, Skol Beats. E assim por diante, né? E aí a gente vai brincando. E uma das que todo mundo lembra, desde os mais jovens até os mais velhos, é aquela que a menininha cantava a música Aquarela de Toquinho e entrava com uma voz. Eu gravei com 22 anos isso, toda delicada, e falava, Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. É isso aí. É bacana. Legal, bacana. Brincando com a voz. Um show à parte do Viviane, né? Só uma dúvida que eu queria saber até do Viviane. Você começou, você vê da ESPN desde o começo. Eu, particularmente, eu sou fãzaço do pessoal da ESPN, os programas, o pessoal que trabalha lá. PVC, que é um cara que conhece muito, principalmente falando do meu Palmeiras, né? E assim, eu queria saber, você que chegou lá junto com o Trajano na mesma época? Isso, exatamente. A gente era da TVA Esporte. Certo. E lá até hoje só temos mais ou menos acho que menos de 10 pessoas que são dessa época. Eu, o Trajano, o Bigode, o João Simões, o Denis e a Cris são os que eu consigo contar no dedo. Nós somos meia dúzia, eu estou lembrando aqui. E essa marca também das locuções da ESPN, nunca ninguém chegou para mim e falou, não, você tem que fazer assim, assado. Eu fui descobrindo e criando e cunhando essa marca, né? Na ESPN e tal. Eu que fui criando isso também, né? A minha marca, e todo mundo foi aceitando. Eu falei, bom, então criei o estilo da emissora e ficou aquele lá. Entendi. Tem algumas apresentações de filmes, entrada de filmes, aquela bem... Tem uns comerciais. Eu lembro bastante da sua voz em algumas entradas. Um dos comerciais, por exemplo, que eu fiz com essa voz cinematográfica, digamos assim, né? Eu gravei, por exemplo, o trailer
filme bacana lá do Veríssimo, como é que chama? O detetive maluco lá? Detetive, que era um detetive brasileiro. Prado. Não, é o Paulo Betti que faz o ator, o personagem. Daqui a pouco eu lembro o nome. Gravei esse trailer, gravei vários outros trailers de vários filmes, e um dia a Red Bull chegou e falou, vamos ter aqueles eventos de aviões, e vai ser no Rio de Janeiro, e aí eu fui, né, um espaço, né, deixa eu lembrar o texto, assim, eu não consigo lembrar direito, todos preparados para voar, e tal, Red Bull, mais um evento para você, no Rio de Janeiro, Praia de Botafogo, 21 de abril, Praia de Botafogo, Rio de Janeiro, mais um evento da Red Bull. Muito bom. Tem uma pergunta, o Yuri parece uma pergunta para você, de Morte é o nome do filme. É de Morte, aí Soraya, opa, quem lembrou? O Walter, o diretor. Ô, Walter. A pergunta, Yuri, para o nosso amigo, para o Viviane? Na verdade, eu queria dizer que o Viviane deixa a gente com vergonha aqui. A voz que ele tem aqui, cara, parece que é feita no computador, sinceramente. Eu conheci o Viviane, na verdade, claro, de ouvir, foi mais no Estádio 97, né? Sou muito fã do Estádio 97, chegou a participar lá. E eu queria até perguntar até sobre isso, a questão o Domênico Gatto, eu vi uma entrevista dele também que ele disse que é um dos grandes nomes da locução, tanto esportiva, né, como de todo o trabalho de mídia. E eu queria saber como que foi essa relação dele com o esporte. Sempre foi pro esporte? Ou quando ele começou como locutor, você já tinha uma outra... queria seguir só a carreira de locução, né? Não tão virtuado no esporte. Bem, respondo para você. Eu gostaria de ter atuado diretamente no esporte, mas isso é um dom. E é um dom que poucos têm. E eu não digo que seja só para narrar esporte, não. Para comentar, para ser repórter. E eu até que tentei, mas não fui talhado para isso, não. Então, a gente tem que respeitar os nossos limites. A gente tem que saber que num determinado ponto, até aqui está bacana. E aqui, infelizmente, não foi feito para você, meu amigo. Então, o próprio Trajano, desde quando começou a contratar narradores e tal, falou, não, você tem que fazer, a tua voz, já pensou você narrando? Botou um tape lá para eu narrar, e eu falei, foi dada a partida aí. E travei, não tenho condições, é realmente um dom maravilhoso, que eu, o Milton e vários outros grandes locutores, Milton Neves eu estou dizendo, que também é ligado ao esporte, mas morre de inveja. Não é que a gente tenha inveja, a gente tem uma admiração, porque é uma coisa tão difícil, e quem faz, e faz bem, faz com o pé nas costas. Você ficar ao lado do José Silvério numa transmissão, ou ao lado do Ulisses Costa, né? Por exemplo, Ulisses, assim, eu já tive a oportunidade de vê-lo narrar off-tube, lá na Bandeirantes, e o Milton Neves é aquele palhaço, ele entra com a cabeça na frente do monitor e ninguém vê mais nada. E ele fica, ele bota o corpo inteiro na frente do monitor. E o Ulisses continua narrando. Sabe? E o Milton Neves na frente do monitor e coloca, sabe? Ele brinca e entra com as palavras e atende, sabe? Se toca, você pega um torpedo, aqueles alôs todos que ele dá durante a transmissão são torpedos no celular que ele vai olhando e narrando, sabe? E a publicidade e o lance é uma coisa de louco. Assim, eu admiro mesmo e sou fã desses caras porque é uma coisa muito bacana, é um dom que poucos têm. Entendi, eu tenho só uma pergunta em relação, Viviane, nós estávamos comentando aqui até um pouquinho no primeiro bloco, até que nós não levamos tão adiante, em relação à organização da Conmebol, em relação aos jogos, né? Porque aqui eu falei, infelizmente ontem, no jogo Grêmio e Fluminense, mais uma vez, pau com as torcidas, não é por falta, talvez, acho que de policiamento, mas por falta de organização, né? Então, assim, a Conmebol, eu não sei quem que determina ou quem que deixa de determinar isso daí, mas é totalmente louca nas suas punições para jogadores, para clubes, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho
disso que anda acontecendo na Conmebol, porque se tornou corriqueiro, né? Eu parto do princípio de que se a gente está falando de Conmebol, você imagina também nos outros escalões, descendo e chegando até as nossas federações aqui. Há uma displicência na organização dos campeonatos. Aqui mesmo a gente vê nos nossos clássicos regionais, sabe, a segurança não é feita de acordo com aquilo que se pede naquele clássico. E na Conmebol a mesma coisa. Ou seja, eu tive a oportunidade de ver o último Bola da Vez, onde um diretor do Bayern de Munique estava falando que, sabe, para a gente chegar novamente ao topo, ao estágio de sermos o melhor futebol, nós temos que começar pelo nosso gramado, que aqui nós plantamos pasto, né? uma grama determinada, e ele falou, essa grama, as bolas quicam, e você não sabe para onde vai a qualquer momento. Então, nunca vamos chegar num momento como esse, que atingimos hoje na Alemanha e na Inglaterra, mas a Alemanha ainda um pouco acima. E se a gente observar esse campeonato, a UEFA Champions League e a UEFA Europa League, puxa vida, né? Que coisa maravilhosa. Os times entrando juntos, a hora determinada de começar, a segurança, os estádios todos sem alambrado. Quer dizer, tinha que se começar por alguma coisa. Além de educação, lei também, né? Além de educação, lei. Exatamente. Mas, infelizmente, faltam muito ainda. A educação é fundamental para isso. Desculpe se eu me estendi. Não, imagina. Pelo contrário, tranquilo. Nós temos agora, já a gente vai falar a parte de curiosidades do esporte com o Yuri. Antes eu queria mandar um abraço para o nosso presidente, Fernando Mauro Treza, um abração, eu sei que ele sempre está acompanhando os nossos programas. Um abraço especial para o meu amigo, nosso amigo inclusive do Walter, o Ricardo da Favos de Mel, né? Um abração, Ricardo. Walter, olha lá, hein? Tá esperando a gente para almoçar lá. Ricardo, a gente está aí essa semana. Compromisso. Então, um abração também. Eu tenho a parte de curiosidades, eu tenho algumas perguntas, inclusive além da curiosidade, logo em seguida tem uma pergunta para o Nilson. E também tem mais uma pergunta para o Viviane, a gente vai dar no decorrer aí. Mas vamos lá já, Yuri. Curiosidades do esporte com o Yuri Chaim. Vamos lá, Yuri. Bom, o pessoal que está acompanhando a gente aí, os programas semanal, sabe que a gente já tem um quadro aqui do Curiosidade do Esporte. Essa semana eu mudei um pouquinho, não vou falar de futebol, vou falar um pouquinho sobre a Olimpíada, né? A Olimpíada, segundo a mitologia grega, ela surgiu depois que o Hércules ele andou pelo mundo aí fazendo realizando as suas proezas, né? De acordo com a sua incrível força. E aí, quando ele chegou na ilha de Creta, ele construiu um estádio e ele ficava correndo nesse estádio junto com os irmãos dele. Então não é pouco comum a gente ouvir por aí que o esporte olímpico mais nobre é o atletismo, justamente porque foi o primeiro esporte olímpico, né? Que é quando o Hércules corria com os seus irmãos, né? Então, era uma competição muito nobre, mas um tempo depois os romanos invadiram a Grécia e aí eles mudaram um pouquinho o sentido disso. Então a gente vê até bastante em filme escravos e até profissionais que competiam, e aí já era uma competição sangrenta e até muitas vezes cruel, né? Aí teve um imperador romano, que é o Teodósio II, ele proibiu de vez esses jogos, né? E aí em 1894 foi criado o Comitê Olímpico Internacional. Aí quando foi criado o Comitê Olímpico Internacional, aí definiram que seria de 4 em 4 anos, as Olimpíadas, e cada vez um país diferente, a questão da tocha olímpica. E aí criaram também o símbolo olímpico. O símbolo olímpico, que são aquelas 5 argolas, né, da mesma medida, e elas estão intercaladas. Isso significa que elas representam os 5 continentes, e esse símbolo ele simboliza a união mundial para celebrar uma disputa esportiva em total igualdade. Bacana, e é isso aí, ó. Para quem não sabia, ficou sabendo, e quem já sabia, relembrou. Bacana, Yuri. Voltou, tem a pergunta do Nilson e a pergunta do Viviane. Só que antes eu só vou dar um recadinho aqui, eu quero que vocês acompanhem toda segunda-feira às 22 horas. Nós temos um programa aqui que estreou a semana passada de MMA com o Tom Munhoz, com a Ana Carolina e com o Anderson Baroni.
Um programa bacana, maravilhoso, com muita novidade. Acompanhe todo mundo, quem gosta desse mundo do MMA, quem gosta do mundo da luta, acompanhe, que é um programa muito bom, promete muito, tá com muita matéria boa no programa de segunda-feira, não percam. Todas as quintas também, às 17h30, o programa Hora Cidadã, com o Gersi, com a doutora Cris, com o nosso amigo Sadrax, né? Acompanhe. Temos o programa esportivo também, a Câmara Esportiva, de segunda, quarta e sexta, às 19h30, né? 19h30. É isso aí. Acompanhe, tem muita programação boa aqui na emissora. Poxa, não posso esquecer do meu grande amigo Murilo Abas, o programa às 17 horas. Toda segunda ou terça? Segunda, né? Segunda-feira, todas as segundas ao vivo, hein? Murilo Abas, grande jornalista, grande locutor, e tem um programa maravilhoso aqui também na TV Guarulhos. Bom, é a TV Guarulhos cada vez mais na ponta, esticando e mostrando que o nome da cidade é preservado pela TV. Yuri, a pergunta do Nilson ou do Viviane, ou do Viviane ou do Nilson, como você quiser, meu querido Yuri Chaim. Eu tenho uma pergunta aqui do Fábio Henrique Debrantes. Ele pergunta pro Viviane, são duas perguntas, né? Ele pergunta pro Viviane qual que ele considera o ponto alto da carreira dele, se tem mais alguma coisa ainda que ele gostaria de realizar mais pra frente. E pro Nilson, ele pergunta quantos gols ele fez na carreira e se tem algum gol que ele se lembra com mais carinho, assim, um gol mais especial. Vai lá, Nilson. É com o Nilson. Bom, os gols que eu fiz na carreira eu não tenho assim em mente quanto foram no total. Mas assim, por cima aí chega uns 430, uns 420 gols. Mas assim, não cheguei a buscar isso só profissional, porque eu não tive categoria de base. Eu comecei a jogar com 20 anos e aí já foram na equipe profissionais. Então só um total desse daí. E o gol mais importante para mim, assim, que eu tive onde eu entrei para a história, foi no Sul, no Grenal do século, que até hoje se diz Grenal do século, na semifinal de um brasileiro, imagina uma semifinal de brasileiro, Inter e Grêmio, e nós perdimos o jogo por 1-0 para o Grêmio no primeiro tempo, com um homem a menos, e no segundo tempo nós viramos o jogo para 2-1 e eu fiz os 2 gols. E agora o gol mais bonito de toda a minha carreira, nesses 20 anos que eu tive de profissionalismo, foi com a camisa do Coringão, no Pacaembu, numa quarta-feira à noite, contra o Botafogo de Ribeirão, e eu peguei uma bola de esquerda, de primeira, né, sem pulo, de fora da área, e o Chico Lang me pôs uma placa lá no Pacaembu. Esse gol tem uma fita cassete do Fiore Gigliotti, que ele grita o gol, né, fogo é fogo, e fala que todo mundo tem que sair fora do Pacaembu, pagar a entrada e entrar novamente pelo gol. Então isso deixa a gente muito emocionado. Eu estava vendo aqui, enquanto o Nilson falava, o Viviane... vibrando pelo Inter, né, porque eu sou o gol do Inter. Aí você... Porque Grenal, se ele falasse que era do Grêmio, eu ia ficar quieto. Tá, mas foi, né? Porque eu tenho alguns times que eu gosto. Primeiro que eu sou de Poços de Caldas. E outro dia, numa entrevista, parabéns primeiramente por sua história, pela sua carreira, viu, Nilson? Que coisa maravilhosa. E lá na Caldense, né, que revelou tantos craques para o futebol nacional, Ayrton Lira, Newton Batata, tudo saiu de lá. Eu ia, resgatou o Casagrande em 78, exatamente. Mas antes disso, eu ia ao estádio com meu avô, o estádio Coronel Cristiano Osório, e vi umas faltas de Ayrton Lira, que era brincadeira. A hora que ele batia, eu via assim, aquela bola, você lembra da bola de antigamente, né? E a bola fazendo aquela curva e entrando assim, eu falei, pô, mas não é possível, o cara chutou aqui, a bola entrou no outro ângulo do goleiro, e assim por diante. Então, quando a gente vê vantagem em alguma coisa em Poços de Caldas, tem a expressão que o Poços Caldense usa. E assim, as pessoas me vendo falar normalmente, né, como um locutor que deve falar corretamente, não imaginam como eu falo quando eu estou lá com os meus amigos, né? Porque lá nós chegamos e começa a falar de outro jeito. Aí você vê vantagem no negócio, fala, aí eu vi o guarda-gardência. Como é que você falou? Aí eu vi o guarda-gardência. Ele falou, mas o que é isso? Quando eu vejo vantagem em alguma coisa, eu digo, aí eu vi o gol da Caldense. Aí eu vi o guarda-gardência. Então, e assim por diante. Então eu torço para a Caldense, torço para o Cruzeiro, torço para o Santos, para o Botafogo e para o Inter. São meus times são esses, que são os times que me marcaram. Principalmente Santos e Botafogo, né? Que na década de 60 e formaram tantas bases de seleções brasileiras. E assim, lembrar de seleção, eu lembro da de 70, lá em cima,
e o restante fica um pouquinho abaixo. Fica um pouco abaixo. 70. Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho do programa. Bom, eu respondi a minha pergunta. Conclui a pergunta, lógico, imagina. Porque perguntaram do auge da minha carreira. Eu acho que o auge foi quando tivemos o auge da publicidade, década de 80 e 90. E aí, como a publicidade também foi caindo e tudo mais, foi tomando uma outra proporção, eu considero que aquele tenha sido o auge da minha carreira. E como todos, né, existe a curva descendente. Mas eu continuo criando coisas e continuo tentando me aprimorar sempre, né, criando novas coisas. É muito bom isso aí. Você não pode ficar parado, não. Desculpe, mas eu tinha que responder. Imagina, tem inclusive mais um detalhe do Anderson. Na verdade, o que eu queria saber até do Nilson, em relação, final da década de 80, aquela seleção de 90. Pô, o Neto hoje, até hoje, ele xinga o Lazzaroni, mas descaradamente, acho que também ele tem razão, né? Porque em 90 ele ganhou aquele campeonato do Corinthians sozinho. E aí eu fico vendo, como você falou, né? Dentro daquela seleção, daquele ano, o que faltou para você? O que você acha que teve com o Lazzaroni para ele não estar te convocando? Não, mas é aquilo que eu te falei antes, que eu fiquei decepcionado. Aí você vê a convocação, o Neto, que todo mundo contesta, né, e até hoje a não convocação dele, e você vê que em todos os jogos amistosos ele não tinha levado Bismarck e não tinha levado Tita. E esses jogadores no Mundial não jogaram um jogo. Só que aí você vê, acabando o Mundial, o Bismarck foi para o Japão e o Tita foi vendido para o México. Então aí você vê os interesses então, que existem. Quer dizer, já vem de lá de trás, né? Já vem de lá de trás. Mais ou menos que nem... coisas que... É uma diferença que nem eu falo. Tudo bem, não vou comparar jogador com jogador, mas em 2002 também o Ronaldo não jogou eliminatório, não jogou nada, enfim, e fez o que fez na Copa. Mas é diferente, né? Eu quero que fecha... Corta pra mim, não é pra mim, não. No Anderson que eu vou dar a notícia. Gol do Palmeiras, eu quero... Oh, meu Deus do céu! A felicidade! E quem tava falando, né? Eu queria até deixar um recado pro meu amigo, pro Yuri. Final de programa, tudo. Começa a rezar pelo seu São Paulo na Libertadores, hein? Que eu acho que ficou difícil, hein? Porque, olha... Tá difícil o negócio pro São Paulo. É Rogério Ceni só fazendo besteira, é zaga fazendo besteira, é o técnico que não sabe convocar... ou que não sabe escalar. O Yuri nunca falou que era São Paulino. Mas do jeito que ele defende o Rogério Ceni e o Luiz Fabiano, não sabe nem falar que é São Paulino. Não. Bom, pessoal, programa que é bom, infelizmente acaba rápido. Eu gostaria de estender muito mais aqui com o Lucas, com o Nilson, o nosso querido cigano do futebol, o nosso querido Pirulito, com o Antônio Viviane também. Eu tenho só que agradecer a presença de vocês aqui, foi muito bom. Queria agradecer a presença de todos que estão aí nos acompanhando, mandar um abraço a todos os nossos internautas, telespectadores, e eu vou passar a palavra aqui para o pessoal se despedirem, e no finalzinho só, um pouquinho antes de terminar o programa, eu queria que se desse para o Viviane fazer uma brincadeirinha assim, tipo do Lucas, que é meia esquerda, tocando pro Pirulito fazer um gol que é meia direita. Tem como fazer uma brincadeirinha aí? É um stand-up, né? Eu não sei fazer, eu acabei de falar que eu admiro nos outros. Mas pode ser no... Bom, vamos então, Yuri. Obrigado, Yuri, boa noite. Anderson, obrigado, boa noite. Eles ainda antes, vamos passar, ele faz a brincadeira, aí já corre o microfone eles agradecendo, depois o boa noite final do Anderson e do Yuri. Vamos lá, vamos aproveitar, Viviane. Olha lá, hein? Vamos lá, Edgar. É agora, hein? Abraço, Yuri. Abraço, Anderson. E Lucas e Nilson vão entrar agora em campo. Vamos lá, então. Bola pela direita com Lucas. Lucas toca para a esquerda e eu não consigo. Jogou Nilson, naquela tabelinha, lembrando a tabelinha antiga, né? Nossa. Nilson para Lucas, Lucas para Nilson, e entraram na grande área, bateu, é gol! Golaço! Placa, Nilson, suas considerações. Obrigado, Viviane, muito obrigado. Imagina, uma brincadeira, pessoal. Um abraço a todos, obrigado pelo convite. Mandar um abraço para meu amigo Edicinho, lá de Juquitiba, de Bernabés. Então, eu fico muito feliz de ter recebido esse convite. E vim mais vezes, como você disse, programa bom, o tempo é curto. E vocês são convidados, para muitos outros. Mais 2 horas, 3 horas para a gente ficar debatendo aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Lucas. Obrigado também, agradeço a presença, a participação no programa, né?
E mandar um beijo para minha mãe, para minha irmã Larissa e para os meus amigos Yuri e Nicole. Sejam sempre bem-vindos aí. Anderson, o Bem, encerramento. Eu queria agradecer Viviane, grande amigo, irmão que vem nos prestigiar aí, veio de longe. Agradecer a presença do Nilson também, Nilson, obrigado. O Lucas também, que uma baita de uma promessa hoje do nosso futebol. Agradecer o pessoal que está em casa, deixar mais uma vez o nosso muito obrigado. Um beijo no coração de vocês, de Guarulhos, do Brasil, o pessoal que está de fora do país acompanhando a gente também. Tá bom? Um beijo para vocês, gente. Yuri, você agora encerra para nós, se tiver algum comentário a mais para fazer. E finalmente, Yuri, vamos lá. Não, eu queria mandar um abraço pro Thiago Lopes, tá lá no Tatuapé. Falar que eu não falei nada que eu sou São Paulino aqui. Ele mandou gritar, vai Corinthians então. Obrigado, pessoal, Viviane. Boa sorte pro Lucas aí. Foi um prazer ter vocês aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí durante o ano da gente poder falar um pouquinho mais aí sobre futebol. Eu confundi a voz do Viviane com a do Yuri. Tá brincando, é isso. É isso aí, gente. Fiquem com Deus. 2 vezes esse programa aí pra tchau, gente. Um abraço.